Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. São Lucas, logo depois da ressurreição de Jesus, narra aquela andança dele com os discípulos de Emaús. É muito bonito que o Papa João Paulo II, quando proclamou o ano da Eucaristia que nós estamos vivendo, até hoje cedo, é que lá eles estão 5 horas na frente, não é? Na Itália, o Papa já esteve, e a nossa televisão transmitiu a partir das 5 da manhã, esteve lá em Bari, é uma cidade do sul da Itália, do outro lado da Itália, é uma cidade estratégica, é uma cidade eminentemente ecumênica. Ali está como que a divisão entre o Oriente e o Ocidente. Interessante que para lá foram muitos da Igreja Oriental, também por causa das perseguições. Muitos daqueles que queriam ser católicos vieram para ali, mas também outros que eram e são ortodoxos vieram para ali. Então, na mesma cidade, até na mesma catedral de São Nicolau, se celebra no rito latino, que é o nosso, e se celebra também nos ritos orientais. Lá celebram católicos e celebram também ortodoxos. A própria catedral tornou-se ecumênica. Aconteceu durante essa semana toda, desde domingo passado, o Congresso Nacional Eucarístico da Itália, e o Papa foi hoje lá para encerrar esse Congresso Eucarístico, coroando assim esta fase do ano da Eucaristia, que vai até o mês de outubro, como você sabe. E quando o Papa João Paulo II proclamou esse ano eucarístico, ele soltou um documento que em latim se chama Mane Nobiscum Domine, que quer dizer, fica conosco, Senhor, aquilo que falaram os discípulos de Emaús. Interessante que o Papa vê naquele convite deles, depois Jesus que parte o pão com eles, o Papa vê naquilo e diz mesmo no seu documento que Jesus estava celebrando a ceia, Jesus estava celebrando a Eucaristia com eles, tanto assim que na igreja primitiva a Eucaristia não se chamava missa, mas se chamava o repartir o pão. Então, quando se falava em repartir o pão, todos já entendiam que era a celebração da ceia, era a celebração da Eucaristia. Portanto, essa caminhada deles terminou com a Eucaristia, e foi justamente na Eucaristia, na celebração da Eucaristia, quando Jesus partiu com eles o pão, que eles tiveram os olhos abertos e reconheceram que era Jesus que tinha caminhado com eles todo aquele tempo, e eles não o haviam reconhecido. Eu já começo a dizer, meus irmãos, que essa é a nossa situação. Veja, logo depois da ressurreição, Jesus sabia como os seus estavam aflitos, e aqueles 2 discípulos estavam aflitíssimos. Ele escolheu justamente a eles, que representavam todos os outros angustiados por causa da morte de Jesus. Parece que o mundo caiu diante deles quando Jesus foi traído, quando Jesus foi julgado, foi condenado, foi levado até o Monte Calvário, foi crucificado, morreu. O mundo caiu para eles. Eles acreditavam em Jesus, eles já sabiam que Ele era o Messias, que Ele era o Salvador, que Ele era o Filho de Deus, mas agora Ele morreu. Embora Jesus tivesse dito para eles, mas parece que isso eclipsou-se. Eles sabiam, tinham ouvido de Jesus que Ele passaria por isso, que Ele seria traído, seria morto, mas ressuscitaria ao 3º dia. Mas parece que foi tão forte o baque da morte de Jesus, que eles nem se lembraram mais
que o mestre tinha dito isso. Então eles estavam na maior aflição, na maior angústia. Isso representa muito bem o que nós vivemos. Jesus sabia que sem Ele, sem a presença palpável, sensível dele, eles ficariam muito inseguros e daí muito aflitos. E foi por isso que Ele andou com aqueles discípulos de Emaús, aquelas horas todas, porque era uma grande caminhada, sem que eles o reconhecessem, porque essa é a nossa situação. Jesus anda conosco, Jesus caminha conosco, Jesus está conosco constantemente, caminhando conosco na estrada da nossa vida. Saiba disso, e nada daquilo que você vive é desconhecido de Jesus. É que nós, como aqueles discípulos de Emaús, não temos olhos para ver Jesus. Os nossos sentidos não são capazes de captar alguém que hoje tem um corpo ressuscitado, mas que Ele está. Então o próprio Jesus quis que fosse assim, que os discípulos caminhassem com Ele, conversassem com Ele, sem o reconhecer. Jesus estava ali fisicamente, mas eles não o reconheceram. E Jesus também não se deu a conhecer, a não ser quando Ele partiu o pão, porque isso significa bem, mostra bem a nossa situação. Porque nós não temos sentidos, não temos olhos, não temos tato, não temos nenhum dos nossos sentidos capazes de captar, de perceber a presença de Jesus. Ele está. E veja, não é um estar aéreo, não, Ele está. Aquilo que nós dizemos na missa, o Senhor esteja convosco. O que a gente responde? Ele está no meio de nós. Não precisa gritar, só diga do fundo do coração: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está onde você está. Ele está na sua casa, Ele está na sua cozinha, Ele está no seu quarto, Ele está com você nos seus trabalhos diários, Ele está com você indo para o seu serviço, Ele está com você no seu serviço, no seu trabalho, Ele está com você indo para a escola, Ele está com você na escola, você lecionando ou você aprendendo, Ele está com você na rua, Ele está. E não é para te assustar, não é para te acusar, não é para te condenar. Muitas vezes nós pegamos o Jesus está conosco, como se Ele estivesse ali, de dedo levantado para mostrar os nossos erros. Não, Ele está conosco como estava com os discípulos de Emaús, porque eles estavam aflitos, angustiados, pela situação que viviam. Jesus conhece a sua situação, Ele conhece até mesmo a sua fraqueza, e Ele conhece os seus erros, Ele conhece o seu pecado, mas Ele não vem para te acusar, Ele não vem para te condenar, não, Ele vem para ser presente com você. É como no momento que alguém está doente, você não vai lá para condenar o doente, para deixá-lo mais triste e mais sofrido, não, você vai para ser presença. Muitas vezes você não pode fazer nada, mas você está presente. Alguém está muito aflito, perdeu alguém, ou aconteceu uma grande desgraça, você vai lá, você não vai para recordar a desgraça, você não vai para jogar na cara dele, na cara dela o que aconteceu, você não vai para reforçar o sentimento de culpa talvez que a pessoa esteja carregando, não, você vai para ser presença, você vai para o contrário, para retirar o sentimento de culpa, para te retirar a insegurança, para ajudar a retirar aquela angústia. É assim que Jesus está conosco. É assim que Jesus está com você em todos os momentos. E essa já é a primeira cura que Ele está fazendo em você. Ele limpa, Ele purifica a sua mente, o seu coração, o seu pensamento. Sim, Ele purifica o seu conceito da presença dEle com você. Ele está. Você não está só. Nas suas aflições, nas suas angústias, até mesmo às vezes no seu desespero, você não está só, Jesus está com você. É que você naquele momento não consegue vê-lo, e ninguém de nós consegue vê-lo.
Como os discípulos de Emaús, ele estava ali, até mesmo conversando com eles, só que eles não perceberam que era Jesus, não reconheceram que era Jesus. Gente, é a nossa situação. Até Jesus age, ele faz tantas coisas na situação que nós estamos vivendo, só que a gente não percebe que é Jesus, e não reconhece a presença dele. E o que ele está fazendo agora é te dar essa grande certeza, essa certeza de fé. Meu filho, minha filha, eu estou com você, eu estou na sua situação, eu estou embarcado na sua situação. Embarcado vem de barca, embarcar é entrar na barca com alguém. Eu estou embarcado na sua situação, como naquela vez que havia a maior tempestade e Jesus estava na barca, só que Jesus estava dormindo. Até eu acredito que Jesus estava dormindo ou não dormindo. Talvez estivesse até sonecando, como a gente às vezes está sonecando, vendo tudo que está acontecendo, né? Mas está ali. Ele talvez estivesse até de propósito, porque os apóstolos não precisavam estar angustiados, desesperados como estavam por causa da tempestade. Não, ele estava com eles, ele estava com eles, ele estava embarcado com eles naquela situação. Ele fez de propósito para que eles percebessem que não precisavam. Foi só ele entrar em ação, imediatamente o vento parou, as ondas baixaram. Ele está com você. Mas você diz, então se ele está comigo, por que ele não tira essa tempestade? Por que ele não muda a situação? Eu também não sei. Eu também não sei. Como Jesus não fez parar logo aquela tempestade, talvez até os apóstolos precisassem daquela tempestade na vida deles, porque, deixa eu dizer, nós somos tão duros de coração, nós somos tão insensíveis com Deus e com as coisas de Deus. O materialismo da vida e o corre-corre da vida nos envolve tanto, e a nossa fraqueza nos leva a cometermos tantos erros, tantos enganos, que se não acontecerem coisas difíceis na nossa vida, parece que a gente não acorda e parece que a gente não sente a necessidade que tem de Deus. E até acontece, quando Deus mesmo permite que essas coisas aconteçam, para acordar a gente. Infelizmente, desculpe, na nossa ignorância, nós ainda nos colocamos contra Deus, como se Ele fosse um carrasco, que estava além de tudo, nos castigando com aquela situação, e não é nada disso. Pelo contrário, como os apóstolos, ele precisava acordar aqueles apóstolos, e saber que a presença deles era capaz de tudo. Só que eles tinham que saber disso, e tomar consciência disso, e assumir essa realidade, e que nós não assumimos. Até ele está dizendo, não com acusação, mas com amor. Meu filho, minha filha, nas situações difíceis que você passou, eu precisava acordar você. Não é verdade que você estava tão insensível e tão longe? Eu fiz por amor, eu fiz para te despertar. Entenda agora, que eu estou embarcado com você na sua situação. Se a barca se encher de água, eu estou com você na barca cheia de água. Se a barca afundar, se a barca virar, eu afundo com você. Eu viro na barca junto com você, e você não precisa temer, porque eu estou afundando com você. Estou virando na barca com você. Nada de realmente mal vai acontecer a você. Até você pode se agarrar em mim, e o que eu estou querendo é que você se agarre em mim. Que você se agarre em mim. É que você não sente necessidade de mim.
É porque você acha que você pode resolver todos os seus problemas. É porque você acha que a medicina pode resolver todos os problemas. É porque você acha que as soluções humanas, as leis humanas podem resolver todas as coisas. É porque você acha que você, com a sua ciência, com o seu conhecimento, você pode solucionar todas as coisas. Você no fundo insiste, né, em pensar que você sabe de todas as coisas, que você sabe resolver todas as coisas, que você vai resolver todas as coisas, que você acertou todas as coisas e nem percebe os erros que você cometeu. Eu não queria dizer, mas eu preciso dizer que muitas das situações difíceis que você está passando, você mesmo causou. A gente colhe aquilo que planta, mas eu não estou jogando na sua cara, não. Eu só estou lhe dizendo que você está colhendo aquilo que você plantou com os seus erros, com as suas falhas, com os seus desvios, com o seu orgulho, com a sua ausência, com o seu esfriamento. Mas eu também não olho para isso, não. Só quero abrir os seus olhos também, além de despertar, abrir os seus olhos para dizer que você está colhendo aquilo que você plantou. Por que você andou tão longe de mim durante tanto tempo? Porque você não entendeu que você precisava de mim, que você dependia de mim. E agora eu permiti tudo isso para que você se agarrasse em mim. E por que você não se agarra? Por que você não se agarra? E esta é a primeira cura que eu estou fazendo. Agarre-se em mim. Não tenha medo de se agarrar em mim. Não tenha medo de se agarrar em mim. Porque se você se agarra em mim, você está salvo. Eu saio com você da situação. E se é preciso ficar na situação, se você precisa de mais um tempo de ficar nessa situação, você fica comigo e eu fico com você. Nenhum mal verdadeiro, a não ser o que você está vivendo, o susto, a insegurança, a interrogação, só isto. Mas mal verdadeiro não vai acontecer. Eu estou com você. Então, se agarre em mim. Se agarre em mim. Deixa eu contar uma coisinha. Coisinha porque ela é pequena, mas que me disse muito. Não sei se você viu, nós abrimos na sexta-feira à noite o nosso coração solidário. E uma das coisas que nós apresentamos foi aquela instituição Pró-Queimados, a quem nós nos unimos, mais do que numa parceria, numa aliança, porque eles precisam muito. É uma instituição única, não existe outra igual no Brasil. Eles fazem de tudo, embora eles sejam pequenos ainda, claro, são 600 atendimentos no mês. Mas o que é isso? Nesse universo de pessoas que se queimam, especialmente crianças que se queimam, e acabam vindo no Brasil inteiro, porque não há uma outra instituição assim. E Deus colocou a eles no nosso caminho, e Deus colocou a nós no caminho deles. Foi Ele quem quis esta aliança entre nós, para que eles sejam conhecidos, para que nós já com o coração solidário os ajudemos, e que muitas outras pessoas conheçam e possam ajudá-los, porque realmente eles precisam, e precisam crescer, e é preciso que surjam outros núcleos assim, porque não é apenas a queimadura, já é dolorosíssimo, mas depois são as sequelas, as consequências de uma queimadura. Então eu falei naquela ocasião que eu também fui queimado, eu nem tinha me lembrado disso. Foi só quando eu cheguei lá, no dia 18 de maio, que eu fui visitá-los. Na hora que eu entrei, na hora que eu vi aquelas crianças queimadas, foi eu que me lembrei, quando eu tinha 2 anos, naquelas coisas de criança, curiosidade de criança, eu subi ali
numa cadeira ao lado da mesa, onde minha mãe estava fervendo água para fazer chá. Ela fazia chá todos os dias pelas 4 horas. Era um dia frio, inclusive. Estava fazendo chá. E eu, garotinho, né? Encostei a cadeira, subi, e na hora de subir, levei a mãozinha na frente, bati no caldeirão cheio de água fervendo, e a água fervendo caiu inteirinha. Graças a Deus, não pegou no rosto, não pegou no resto do corpo, pegou apenas no meu braço. Eu estava com um casaquinho de lã. Mamãe tinha ido levar a roupa que ela estava passando para o quarto, da cozinha para o quarto. Nós só tínhamos um cômodo naquele tempo. Era quarto, cozinha, que era tudo. Era sala, era cozinha. E um banheiro fora, nem era dentro de casa. Só tínhamos isso naquele tempo. Graças a Deus tínhamos isso, mas era só isso que nós tínhamos. Então, quando ela foi, ela já ouviu o meu grito. E quando ela voltou, eu estava com toda aquela água derramada em mim, até sem saber o que fazer. A primeira coisa que foi fazer foi tirar o meu casaquinho. E na hora que tirou o casaquinho, não saiu a pele não, saiu a carne junto. E mamãe só tinha remédios caseiros, nem no farmacêutico ela pôde me levar. Eu já era padre há bastante tempo. Hoje ainda eu tenho a cicatriz. Agora só ficou aqui nessa parte, mas antes era tudo. Todas as vezes que eu batia, que eu caía, sangrava, eu vi o que eram as consequências de uma queimadura, ainda mais de criança pobre. Eu vi também a aflição da minha mãe e do meu pai, até o sentimento de culpa da minha mãe, porque ela não tinha culpa nenhuma. A arte foi minha, eu fui sempre um menino arteiro. Tenho contado várias das artes que eu fiz. Essa foi uma das primeiras grandes artes que eu fiz, né? Tinha apenas 2 anos, nem tinha completado 3 ainda. Mas claro, ela se sentiu culpada, porque ela que estava fazendo a água ferver para o chá. Ela que achou que se descuidou, que foi para o quarto levar. Claro que tinha que levar roupa. Quando é que ela ia imaginar que o garoto tivesse essa ideia, né, de encostar a cadeira? Menino é menino, né? Encostar a cadeira ali, querer subir ele mesmo, só para ver a água borbulhar. Daí o sentimento de culpa da minha mãe, o sentimento também de culpa do meu pai, e a incapacidade de melhorar, porque não é apenas a queimadura, demora. Daí deixa eu dizer então, quando eu comecei a andar lá por dentro e vendo aquelas crianças e vendo o tratamento que se faz neles, foi tão fácil, porque eu me senti um deles. Realmente ali eu vivi solidariedade. E uma coisa interessante aconteceu: aquelas crianças que nunca me tinham visto, claro, me viram pela primeira vez, mas um pouquinho depois já estavam comigo. Nada daquilo foi ensaiado, não. As cenas que você viu, talvez vá ver daqui para frente, especialmente no dia 18, nada daquilo foi ensaiado, nada daquilo foi mandado as crianças fazerem, não. Elas ficaram tão agarradas em mim, e quando vieram aqui, e agora nesta sexta-feira à noite, quando elas entraram no palco, era só para elas entrarem, para poder se apresentar, mas não, vieram por trás de mim, me agarraram por trás, porque nós formamos um. Gente, se aquelas crianças necessitadas fizeram isso comigo, apenas porque eu mostrei afeto, só por isso, eu ainda não fiz nada por elas, só mostrei afeto, só mostrei que eu era um deles, só mostrei que eu estava ali e não reparava na queimadura deles. Fica feio, a gente fica até impressionado, fica impressionado, como as pessoas ficavam impressionadas com o meu braço, e logo perguntavam o que tinha acontecido e tal, e aí a conversa já ia para esse lado. Mas eles viram que eu não tinha nenhuma rejeição, não tinha nenhum susto. Eu também passei por aquilo, e com isso eles ficaram unidinhos comigo. Veja como é Jesus.
como Ele sofre com você. A verdadeira solidariedade, quem vive é Ele. A verdadeira compaixão, que quer dizer padecer com, é Ele que vive. Deixa eu dizer, Ele sofre com o seu pecado. Ele sente na carne a consequência do seu pecado. Não é para te condenar, não, ao contrário, Ele sabe, desculpe, a burrada que você fez e as consequências que virá dali. Ele sabe que muitas vezes, com os erros que você comete, com os pecados que você comete, com os desvios que você comete, você faz igualzinho a arte que eu fiz. E você não sabe as consequências, mas Jesus sabe das consequências, e Ele já sofre com as consequências do seu erro, do seu pecado, do seu desvio, da sua teimosia, do seu orgulho, da sua vaidade, do seu coração endurecido. Ele sabe, e Ele sofre com você. E não repare, Ele não se afasta, não, pelo contrário, Ele se compadece, Ele tem comiseração, Ele tem misericórdia. É isso que Ele está querendo passar para você. Por outro lado, já lá, na casa do Proqueimados, que é uma casa, simplesmente uma casa que eles têm. Sabe aquelas casas antigas de São Paulo, assim de 2 andares, um andar e o andar superior, ainda hoje com aquele assoalho de madeira, muito bem trabalhado, muito bem tratado, muito bem limpinho, tudo, mas é apenas uma casa de família, é tudo que eles têm. Andando lá por dentro, aquelas crianças não me deixavam, me agarravam pela perna, me agarravam pela mão, queriam estar presentes, elas precisavam de toque, e aconteceu aqui também. Quem viu no palco, eles estavam o tempo todo ao meu redor, até o menininho que não me largava, ele agarrou na minha perna aqui, ele vivia pegando a minha mão e levando a minha mão ao rosto dele. Então, se você viu, ele tem também que colocar no rosto esqueci o nome, é uma malha, aquela malha, porque também o rosto dele foi queimado, e só sobrou uma coisinha aqui para fora da malha que não foi queimada, e ele levava a minha mão nessas partes todas, o tempo todo, eu tirava a mão, ele pegava a minha mão e levava lá. Ele precisava de toque. Agarre-se em Jesus, pegue a mão de Jesus e leve lá, onde está são, onde está machucado, do jeito que você quiser. Aquele menininho poderia levar a minha mão onde está machucado ainda, onde ele está protegido pela malha, mas também ele podia, como ele fez, levar a minha mão para a parte sã. Claro, ainda há muita coisa sadia, muita coisa sã ainda em você, mas também se você se sente tão acusado, tão condenado, que você vê que você todinho está uma chaga, que a vida queimou você, e talvez não seja você quem tenha cometido erros, mas foi a vida que queimou você, foi a situação que queimou você, foram outros que acabaram queimando você. Não tenha receio de levar a mão de Jesus também para as suas feridas, também para a sua queimadura, esteja ela onde estiver. Porque é interessante, há queimaduras com água fervendo, e com muita frequência acontece isso. Existe queimadura com fogo, até mesmo com álcool, né? Criança gosta de brincar com álcool, né? Na hora que ele aprende que o álcool acende o fogo e tal, a criança faz até essa arte de pegar a garrafa de álcool e derramar a garrafa de álcool já no fogo, para aumentar o fogo, e daí estoura a garrafa e tudo mais, mesmo que seja de plástico, pior ainda, e vem todo o fogo em cima da criança. Então, a queimadura de água quente, de água fervendo, a queimadura de fogo, a queimadura de ácido, e tantos ácidos que queimam, e a queimadura de eletricidade, de criança que leva choque, de criança que está empinando pipa, e com aquelas linhas
também com aquela parte de vidro, né, para cortar a linha das outras pipas, acaba pegando na alta tensão, e é uma queimadura terrível, mas todas elas têm grandes sequelas. Gente, é como a nossa vida, a gente se queima com tantas coisas, né? Não é só com água, não é só com fogo, não é só com eletricidade, não é só com ácido. Quanta coisa queima a vida da gente, não é? E não queima o corpo, queima a alma, queima o coração, queima até mesmo o nosso espírito. E é que está o bonito: Jesus tem compaixão de você. Ele não te acusa, Ele se compadece. E veja, eu nem tinha, pode deixar, não, é para deixar. Eu nem tinha percebido aqui. As nossas orações estão numa barquinha, você está vendo? Ajuda, levanta só para quem está lá no fundo poder ver. Olha aqui, isto. As nossas orações, vira um pouquinho. Os nossos pedidos de oração estão nessa barquinha. E saiba, Jesus não está fora, Jesus não está diante, Jesus está, dentro. Ele está embarcado com você. Ele entra dentro, até ele põe os pés dele no meio dos seus pedidos, no meio da sua situação. Ele se deixa cobrir dos seus pedidos. E não são só os seus pedidos, não, é também os pedidos que você não fez. Sabe, eu estou vivendo uma experiência interessantíssima, que eu vejo Jesus atendendo pedidos que eu não fiz. Nesses últimos meses, especialmente nesse tempo depois da morte do Papa João Paulo II, que eu tive a graça de estar lá em Roma e ajudar na cobertura de tudo aquilo que nós fizemos. Isso, veio mais um. Jesus está nele, viu, meu filho? Com todo o respeito, né? Jesus põe o pé e ele entra inteirinho, né, também no seu pedido. Não precisa trazer agora não, viu? Faz favor. Mas é que está os desejos do seu coração, os pedidos do seu coração. E até como eu estou tendo essa experiência, os pedidos que você não faz porque não sabe que devia fazer, não se lembra de fazer, ou por mil razões não faz. Eu estou tendo essa experiência do Senhor atender a pedidos que eu não tinha feito. Mas Ele sabe que eu preciso, Ele sabe que a Canção Nova precisa, Ele sabe que a obra precisa, e Ele vem e Ele atende, né, os pedidos que eu não fiz. Agora, graças a Deus, eu sei que todas as manhãs nós fazemos, e eu vou fazer a adoração, logo às 6 horas da manhã, todos os dias às 6 às 7, nós fazemos a adoração. Ele sabe que nós oramos em línguas, que eu oro em línguas, e quando nós oramos em línguas, nós não sabemos o que estamos pedindo, não sabemos que oração estamos fazendo, é o Espírito Santo que sabe. A gente apenas cede a voz da gente, para que o Espírito Santo ore em nós, e Ele sabe. E Ele sabe também os desejos do Pai, Ele sabe das minhas necessidades, Ele sabe das necessidades da comunidade, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe das necessidades que você apresenta a nós, que você apresenta a mim, com grande confiança. Nós não somos os todo-poderosos, não, mas quando você confia a nós esses pedidos, na verdade você está confiando ao Senhor. E quando nós oramos em línguas, quando nós deixamos o Espírito orar em nós, o Espírito apresenta todas essas orações, mas também, além dos pedidos, Ele faz ação de graças, Ele também louva, Ele também adora. Então, há muita oração que eu não fiz, eu mesmo, conscientemente, mas porque eu orei em línguas. Quando eu digo eu, é cada um de nós, é só para personalizar. Quando você ora em línguas, nós não sabemos que oração estamos fazendo, mas o Espírito está orando em nós. Ele está fazendo pedidos que nós não fazemos. Ele está apresentando situações que nós
não apresentamos. Ele está indo lá no fundo, ele está indo na causa, ele está indo na raiz que nós não apresentamos, que nós nem sabíamos que existia. E Jesus está dizendo a você: meu filho, minha filha, é assim que eu estou embarcado na sua vida, embarcado na situação que você vive. Cantemos, porque eu estou com você, e eu sei até das necessidades que você não apresentou, eu até estou nas orações que você não fez. Jesus, hoje venho a Ti. Vem agora você então, Ele já veio. Para entregar-te meu coração. Venha, entregue com Ele tudo aquilo que está no seu coração. Jesus, hoje venho a Ti. Para entregar-te meu coração. Ajuda-me, abraça-me, ajuda-me. Pede no fundo do seu coração. Ajuda-me, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Pede do fundo do coração. Liberta-me, sara-me e sara-me em teu amor, Senhor Jesus. Jesus, hoje venho a Ti. Ele já veio a você, vá você a Ele agora. Para entregar-te Entregue. meu coração. Entregue tudo completamente a sua situação. Jesus, hoje venho a Ti. E obrigado porque eu posso ouvir, Senhor, livremente, sem medo, sem receio. A minha vida. Sim, Senhor, é a minha vida que eu coloco nas Tuas mãos. Ajuda-me. Sim, Senhor, ajuda-me, eu preciso. Abraça-me, Senhor, é o mais importante. Toca-me, Senhor, abraça-me, Senhor. Profundamente eu preciso do Seu abraço. Sim, Senhor, com o Seu toque, cura-me profundamente, Senhor. Abraça-me, Senhor, abraça-me com o Teu abraço. E cura-me, Senhor, cura-me no meu físico, e cura-me na minha alma, cura-me no meu coração, cura-me, Senhor. Sim, liberta, Senhor, desde o meu espírito, a minha alma, o meu coração. Salva-me, Senhor, eu preciso de salvação, Senhor. Na verdade eu preciso de salvação. Salva-me, Senhor, de toda essa situação. Sim, é o Teu amor e só o Teu amor, Senhor, que me salva. Obrigado, Senhor, porque eu posso confiar. Levante os seus braços e fale agora para o Senhor. Sim, eles vão cantando, mas nós vamos pedindo, peça, fale para o Senhor. Eu preciso de uma verdadeira salvação, Senhor. Sim, como alguém que virou o barco, que afundou, Senhor, mas Tu estás comigo, e hoje eu me agarro aqui, Senhor, sem medo. Onde eu posso me agarrar? No Teu colo, me agarro nos Teus braços, me agarro no Teu corpo, me agarro nas Tuas pernas, agarro-me até mesmo nos Teus pés, Senhor, eu me agarro nos Teus cabelos, onde eu posso, Senhor, mas eu me agarro agora, Senhor. Se eu fui tão prepotente, se eu fui tão orgulhoso, se eu fui tão independente, Senhor, autossuficiente, que julgava que eu não precisava de Ti, agora eu me agarro, Senhor, e eu preciso agarrar-me em Ti, Senhor, porque só em Ti eu tenho salvação, Senhor, salvação concreta dessa situação que eu estou vivendo, dessa angústia profunda
conta, Senhor, até mesmo desse desespero, meu Deus, dessa dor que crucia a minha alma, dessa dor que queima a minha alma, Senhor, dessa dor que envenena a minha alma, Senhor. Vai pedindo ao Senhor. Sim, vocês não parem, mas você também não pare de pedir. Sim, Senhor, nós precisamos, eu preciso, Senhor, por isso eu me agarro a Ti, Senhor, e peço, cura-me, Senhor, salva-me, Senhor, mas principalmente abraça-me, Senhor. Sim, eu me agarro até desesperadamente a Ti, mas abraça-me, Senhor, abraça-me até no meu susto, Senhor, até na minha angústia. Eu preciso do Seu abraço para sentir, Senhor, firmeza, para sentir, Senhor, que eu sou apoiado, para sentir que eu sou recebido, Senhor, que eu sou acolhido. Eu também tenho até medo de Ti, Senhor, pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que aconteceram na minha vida. Eu tinha medo, Senhor, e ainda estou com um pouco de medo de Ti, Senhor, mas abraça-me, que eu sinta, Senhor, no Teu abraço a confiança. Sim, Senhor, que eu posso confiar em Ti e que confias em mim, apesar de tudo, Senhor, apesar de tudo que eu fiz, Tu confias em mim e não deixaste de confiar em mim, Senhor. Passa para mim, Senhor, esta confiança. Sim, Senhor, abraça-me, que eu sinto o Seu amor, que eu sinta que eu sou amado, que ainda eu sou amado, que eu posso ser perdoado, que o Senhor me perdoa, que eu posso livremente pedir perdão, Senhor, porque na verdade o Senhor me perdoa, já me perdoou. Eu só precisava sentir o Seu perdão. Meu Deus, eu estou nessa situação e mais do que nunca, Senhor, agarrando-me a Ti, Senhor, eu venho aqui buscar esta salvação, esta libertação da qual eu precisava, e esta cura profunda, Senhor, essa cura do meu coração. Sim, meu Deus, canta agora, canta livremente, de braços levantados. Cura-me, Senhor, cura-me, canta ao Senhor, liberta-me, Senhor, Salva-me, teu amor, teu amor. Você canta e cura-me, liberta-me, e salva-me, em Teu amor, em Teu amor, em Teu amor, Senhor. Canta para Jesus que te abraça agora e cura, liberta-me, liberta e salva-me, em Teu amor, em Teu amor, em Teu amor, Senhor. Solta agora a sua voz, porque na oração do Espírito você faz oração que você não sabe, mas que o Espírito Santo está fazendo em você. Os pedidos que você não sabe fazer, o Espírito Santo está fazendo em você. Mostrar as coisas que você não sabe mostrar, porque você nem conhece, nem sabe. O Espírito mostra, o Espírito Santo apresenta, porque Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe das disposições do coração do Pai, e Ele vai direto na sua necessidade, Ele vai na raiz da sua situação. Sim, Ele atinge o âmago do seu problema e apresenta ao Pai, e apresenta Jesus, o Salvador, a salvação. Sim, ore assim, porque você está fazendo os pedidos que você não sabe fazer, mas também a ação de graças, também a adoração e também o agradecimento. Você está fazendo aquilo que você não sabe fazer, você nem pensa estar fazendo, mas o Espírito Santo está fazendo em você. Mas ao mesmo tempo, enquanto você ora assim, o Espírito Santo está fazendo a ação de Jesus, a ação salvadora de Jesus atingir você, a ação curadora de Jesus atingir você, a ação libertadora de Jesus atingir você.
Sim, o Espírito Santo que faz a ligação. Ele é como um fio que faz a ligação e traz a salvação de Jesus, e traz a libertação de Jesus, e traz a cura de Jesus para você, para a sua vida, para o seu coração, para a sua alma, para a sua mente, para a sua vontade, também para o seu físico, também para o seu corpo. Ele faz toda esta ligação com Jesus, o Salvador. Ele liga você também ao Pai, ao amor do Pai, ao acolhimento do Pai, à ternura do Pai. Sim, o Pai que abraça você e reconhece e diz: você é o meu filho, você é minha filha, muito amado, muito amada. Mesmo que você seja um filho pródigo, que gastou tudo, que torrou tudo, que até se gastou totalmente nos seus erros, o Pai não te recebe com acusação, com condenação, com repugnância, com repulsa. Não, o Pai te recebe com amor. E aquele abraço que Ele deu no filho pródigo, Ele agora diz: morreu no abraço o mal que você fez, os descaminhos que você trilhou, morreu no abraço. E você pode dizer também para o Pai: morreu no abraço o mal que eu fiz, os estragos que eu fiz na minha vida, tudo isso morreu no abraço, desse abraço que Deus te acolhe, Deus te abraça. Se sinta Deus abraçado, te ama. se sinta amado pelo Pai, se sinta amado por Jesus. Deus te acolhe, E quem faz isso é o Espírito Santo. Deus te abraça, Deus te ama. Deus te acolhe, Deus te abraça, Deus te acolhe, Deus te abraça, Deus te ama, Deus te ama. Canta você: Deus me acolhe, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me abraça, Deus me ama, Deus me ama, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me abraça, Deus me ama, Deus me ama. Você que já se entregou ao abraço do Pai no Espírito Santo. Sim, você que já se deixou abraçar, você que já se deixou acolher, você que já se deixou perdoar, você que já se deixou amar. Faça isso, deixe mais profundamente. Sim, porque o Pai, agora é o Pai que está em ação, Jesus está junto, é o Espírito Santo que está promovendo isso, que está fazendo que isso aconteça. Mas é o abraço do Pai agora, é o acolhimento do Pai, é o amor do Pai, é a cura do Pai, é a acolhida do Pai. Deixe o Pai, porque o Pai vai mais profundo. Não fique só na periferia, não. Deixe que o Pai o ame profundamente, que o Pai te perdoe profundamente, que o Pai te acolha profundamente, que o Pai leve o remédio lá na raiz, no âmago, na causa do problema, na causa da situação. Sim, deixe que o Pai leve o remédio dele, que Ele sabe qual é o remédio, lá na raiz da situação. Ele vai muito além de tudo aquilo que nós podemos pensar e imaginar. Obrigado, Pai, muito obrigado. E você que não se tinha deixado ainda acolher, você que não se tinha deixado ainda envolver, por 1000 razões, mesmo porque você não estava acostumado com isso, você está achando que tem uma coisa aí estranha, esquisita, isso tudo.
Mas o Pai também quer te envolver, o Pai também quer te amar, e Ele quer que você sinta o amor dEle. O Pai quer atingir todas as feridas que talvez você não reconheça, até pelo fato de você ser durão, até pelo fato de você aguentar firme. Nem houve má vontade, não, você aguentou firme, você sustentou, você sempre também quis mostrar que era forte, que era firme, que podia aguentar, mas na verdade você está despedaçado por dentro, você está machucado por dentro, e há grandes interrogações, e há grandes inseguranças no seu interior. O Pai quer entrar aí, e o Pai quer que você sinta o amor dEle, o Pai quer que você sinta a acolhida dEle. Ele está acolhendo você, não é nenhum outro, não é você que o Pai está acolhendo, e Ele está indo fundo, 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 fundo no seu coração, fundo no seu ser, para atingir lá aquilo que precisa ser atingido. As rachaduras que estão nos seus alicerces, nos seus fundamentos, que você nem sabe, que você nem reconhece, mas o Pai quer chegar lá. As coisas doloridas que existem dentro de você, e para as quais você acabou ficando insensível, mas o Pai sabe, embora você tenha ficado insensível e não sente mais, mas o Pai sabe das suas dores profundas, até mesmo das coisas que aconteceram no seu passado, que você não quer lembrar, você acha que nem deve lembrar, não precisa lembrar, mas o Pai sabe o quanto isso machucou você. Você não pode imaginar que haja sequelas, mas assim como há sequelas terríveis com alguém que foi queimado, há sequelas dentro de você, e o Pai sabe que essas sequelas, que essas consequências que ficaram, precisam ser muito curadas. Não era como você pensava, não, eu não preciso pensar nisso, isso já passou, são águas passadas. Não, o Pai sabe das sequelas, Ele sabe das consequências, e Ele mesmo está curando, Ele mesmo está levando a mão dEle. Até faça isso, como aquele garotinho, pegue a mão do Pai, e leve a mão do Pai lá, ou no lugar bom que ainda existe em você. Talvez você não tenha coragem de levar a mão do Pai onde dói, onde machucou, onde está ferido, onde estão os seus pontos fracos. Mas então leve livremente a mão do Pai para as partes sadias que ainda existem em você, para você se sentir amado, acolhido. Que o Pai não repara nas feridas, que o Pai não repara nas brechas, que o Pai não repara nas consequências das queimaduras da vida em você. E faça que o amor, que o perdão, que a cura do Pai passe pelas partes sadias, que graças a Deus ainda existem em você, e atinja os outros lugares, as outras feridas que precisam ser atingidas. Obrigado, Pai, porque me ama. Obrigado porque eu posso dizer, apesar de tudo, o Senhor não deixou de me amar. Eu nem imaginava, eu nem reconhecia, mas eu sei agora, por essa certeza de fé que me dás, pelo toque com que me tocas agora, eu sei que eu posso confiar. O Senhor me ama e não me deixou de amar. Obrigado, Pai. Obrigado. E se o Senhor quer, leva a sua mão lá para as partes que foram queimadas, feridas, machucadas, ficou chaga viva, aberta, sanguinolenta. Leva a sua mão lá. Tu sabes daquilo que aconteceu na minha vida, tu sabes dos estragos da minha vida, tu sabes daquilo que eu fui culpado, mas tu sabes também daquilo que eu não fui culpado, eu fui vítima. Tu sabes das sequelas que eu porto ainda hoje, tu sabes dos lugares fracos, das situações fracas que eu tenho em mim. Então leva a tua mão lá, Pai, livremente, para me curar,
para me sanar, para colocar o bálsamo do teu amor, para colocar ali o remédio, o único remédio teu, capaz de curar, de dar alívio, de dar confiança, de me sentir amado e assim poder amar, voltar a amar. Muitas pessoas puderam voltar agora, a coisa mais linda da vida, amar. Você só não amava porque estava muito ferido, com muita machucadura, mas o Pai lhe devolveu a capacidade, a possibilidade de amar. Obrigado, meu Pai, muito obrigado. Não foi à toa que a mãe ficou bem atrás de tudo isso. A mãe ficou velando sobre tudo isso. Eu já falei outras vezes, falei nesse encontro. Se você não sabia, essa imagem que está aqui, ela é maravilhosa, ela é uma maravilha de Deus. Ela veio nos visitar justamente nessa ocasião, nessa festa da Canção Nova. A mãe é mãe, assim como ela foi às bodas de Caná, e lá ela operou o milagre. Ela veio nos visitar quando nós completamos bodas de prata, 25 anos, para dizer: eu estive com vocês desde o comecinho. E esta imagem, ela mana, sai dela. Isso aqui é gesso, foi até consultado, examinado pela Unicamp. É gesso, simplesmente gesso. Essa imagem veio lá de Portugal, veio de Fátima, não é nossa, ela é da cidade de Mirassol. O antigo bispo sabe de tudo isso, acompanhou de perto. Dom Arani, que foi outro bispo, sabe disso tudo, acompanhou de perto. Dela mana sal, mas também mana azeite, e mana, jorra mel, ora uma coisa, ora outra, e às vezes duas dessas coisas, três dessas coisas. É realmente uma coisa inexplicável. Humanamente se diz um fenômeno, mas quem tem fé diz é um milagre, porque milagre é coisa maravilhosa, coisa impossível aos nossos olhos, prodígio aos nossos olhos. E veja, Nossa Senhora é assim. Ela esteve presidindo tudo isso, presidindo a tudo isso, para dizer a você: ela está assim no seu caminho. E dela, não é simplesmente de uma imagem dela, brota, jorra o sal sempre que você precisa de sal, porque você perdeu o gosto pela vida, porque você perdeu o sabor pela vida, porque você entrou em desânimo, porque você entrou em colapso, porque você entrou até mesmo em depressão, porque você desanimou da vida, e ela vem trazer de novo o sal do gosto da vida, do sabor. Mas também porque existem coisas nocivas na sua vida, coisas venenosas na sua vida, coisas que acabaram prejudicando fortemente você. Você sabe que o sal preserva da corrupção, e o sal de Deus também tira a corrupção. E toda vez que você precisa do sal, ela traz sal para a sua vida. Ela é mãe, ela sabe onde colocar as pitadas de sal, e quando é preciso até mãos cheias de sal, ela sabe onde e quando colocar. Mas também ela faz brotar dela, do coração dela, azeite. O azeite da unção. Ela sabe onde você precisa de bálsamo. Antigamente eles não tinham os remédios de hoje, então eles colocavam azeite, porque o azeite é muito tenro,
Eles colocavam azeite nas feridas. Antigamente eles colocavam azeite nas queimaduras. Era o jeito que eles tinham, não tinham outra coisa. A mãe vem colocar azeite nas suas feridas, nas suas queimaduras, onde dói. E ela vem colocar, além desse bálsamo, ela vem colocar unção do Espírito onde precisa. Onde secou, ela vem de novo regar, mas não com água, mas com o azeite da unção, o azeite do Espírito. Assim como lá nas bodas de Caná faltou o vinho que trazia a festa. Quando acaba a festa na sua vida, quando acaba o vinho, quando acaba tudo na sua vida, ela vem e entra com o azeite da unção para fazer tudo reviver pelo Espírito. O Espírito que cria, também o Espírito Santo recria, e recria inclusive a vida em você, o ânimo em você, a coragem em você. A mãe é o grande instrumento do Pai e de Jesus no Espírito de quem ela é esposa, para as curas que você precisa, para a ressurreição que você precisa, para você ser vivificado. E vivificado quer dizer voltar à vida, encher-se de vida, vivificado pela unção que a mãe lhe traz. Mas ela também emana, ela jorra também mel, porque você precisa de doçura. E quantas coisas acabaram ficando amargas, azedas, tóxicas, cáusticas dentro de você, por culpa ou sem culpa, muitas vezes sem culpa, mas outras também com culpa. Mas a mãe vem trazer de novo o mel para a sua vida. Você precisa de sabor doce na sua vida, e ela vem trazer de novo esse mel. Mas ela vem trazer principalmente o mel da doçura de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, do acolhimento de Deus, da ternura de Deus, o mel do qual você precisa a cada momento da sua vida. E na hora que você precisa, do jeito que você precisa, na quantidade que você precisa, ela ministra. Eu tenho certeza que você entende essa palavra, ela ministra. Ora o sal, ora o azeite, ora o mel, para que você não pereça. O que Jesus, o seu filho, faz, a mãe faz. CançãoNovaPlay.com. Assine já!